Olá pessoal, estou de volta aqui com o nosso segundo bloco de nossa aula, tá bom? Agora nós vamos tratar dos condomínios edilícios, certo? O que seriam esses condomínios edilícios? O que são condomínios edilícios? Bom pessoal, para a gente poder fazer para a gente poder conceituar os condomínios edilícios, a gente tem que primeiro voltar para o conceito do condomínio geral. Nós vimos que o condomínio geral ela é a sujeição de uma coisa, seja essa coisa divisível ou indivisível, a uma propriedade simultânea e concorrente de duas ou mais pessoas, certo? Dois ou mais coproprietários. Então esse seria o conceito de condomínio geral. O condomínio geral, como nós vimos, ele é administrado pela maioria, pela vontade da maioria, certo? Claro que será levado em consideração a fração ideal de cada um para se dar a determinação, ou então se eles elegerem um administrador, certo? Elegerem um administrador. Quando a gente fala de condomínio edilício, a gente vai partir da seguinte premissa. A partir da chamada expansão urbana, certo? Nasce a necessidade de melhor utilização da superfície do solo, tá bom? Então, é comum o nascimento, principalmente em grandes cidades, de prédios, certo? Aqueles prédios, aqueles edifícios, onde existem várias unidades autônomas, vários apartamentos denominados unidades autônomas, tá bom? Então, assim, o condomínio em si, o condomínio edilício, ele é um conjunto de edifícios, ele é um edifício, um conjunto de apartamentos ligados a um edifício, ou então a instituição de conjuntos residenciais. Então a gente tem que entender que um condomínio edilício, ele poderá ser instituído tanto no plano horizontal, ou seja, um conjunto de residências. Em Araripina a gente tem certo? Um condomínio ali na perimetral. Temos na verdade dois condomínios ali na perimetral, e nós temos também a questão do condomínio vertical, que é mais comum nas grandes cidades, que é formado por várias unidades autônomas, certo? Aqueles prédios com vários apartamentos. Então, o Código Civil, ele traz como personalidade jurídica, ele traz uma pequena confusão a explicar a personalidade jurídica do condomínio, certo? E assim, o que se entende é que o condomínio edilício, ele tem uma personalidade jurídica análoga, tá bom? Ou melhor, anômala, certo? Desculpa. Então ele tem a personalidade jurídica anômala, certo? Que muito se assemelha a uma pessoa jurídica, certo? Então o condomínio ele será administrado na figura do síndico, tá bom? Ele será administrado na figura do síndico, e eu faço a remissão aqui para vocês darem uma olhada nos artigos 1347 e também o artigo 1348, tá certo? A constituição do condomínio edilício, ela pressupõe 3 atos distintos, tá bom? O ato de constituição de condomínio, que ele poderá ocorrer através de um ato inter vivos ou ato causas mortes. Causas mortes, ele vai estar ligado lá à disposição de última vontade do testador, certo? O proprietário, ele através de testamento, ele institui o condomínio edilício, certo? E quando a gente fala de instituição através de ato inter vivos, a gente está falando da vontade do proprietário, um ato de vontade do proprietário, ou então através da incorporação imobiliária, tá bom? Então, ela se dá dessa forma. Então, partindo do ato constitutivo, então nós vamos ter aqui o surgimento, deixa eu só localizar aqui, sim, então, vamos lá, são 3 atos distintos. A instituição do condomínio, aí nós vamos ter posteriormente a convenção de condomínio. Essa convenção ela vai tratar das situações mais amplas, certo? E por fim,
o regimento interno, certo? E por fim, o regimento interno. Então eu já faço aqui a remissão dos artigos 1332, para vocês darem uma olhada, que versa sobre a instituição do condomínio, certo? Pela vontade das partes, pela incorporação, tá bom? E a regulamentação, a regulamentação seria através da convenção de condomínio e do regimento interno, tá bom? A convenção, ela é bem mais ampla, certo? Ela vai dispor sobre questões fixas de formação e funcionamento do condomínio, conforme artigo 1334. E ela só pode ser mudada, para que ela possa ser mudada, ela vai exigir a aprovação de pelo menos 2/3 dos votos dos condôminos, conforme artigo 1351. Observe, pessoal, que a convenção de condomínio, ele é um documento escrito, através de, seja ela na forma pública ou seja ela na forma particular, conforme o artigo 1334, e ela vai obrigar tanto os promitentes compradores, tanto pessoas que possam alugar alugar unidades autônomas, certo? Então a convenção, ela vai abranger todo mundo, tá bom? Ela vai abranger todo mundo. Outro detalhe com relação à convenção de condomínio é o seguinte: com relação ao registro da convenção de condomínio. O registro da convenção de condomínio, ele é necessário para gerar efeitos contra terceiros, tá bom? Ele é obrigado para gerar efeito contra terceiros. Já com relação aos condôminos, a existência dessa convenção, certo? A convenção de condomínio já gera efeito entre as partes, tá bom? Já gera efeito entre as partes. Já o regulamento interno, ele deve ser feito de forma separada e dispõe de questões menores, como por exemplo, a função do zelador, proibir que seja a circulação de cachorros, determinar a forma de utilização de piscina, das áreas comuns, o uso de elevador, enfim, etc. Tá bom? Então nós temos a convenção condomínio, que vai versar sobre situações mais amplas, certo? Situações amplas que vai gerar efeito entre todo mundo, tá bom? Desde do promitente comprador, pessoas que vão alugar, enfim, qualquer ocupante do condomínio, e que poderá se dar desde da convenção, já gera efeito entre as partes, e a partir do registro, no registro de imóveis, vai gerar efeito também entre terceiros, tá bom? Os direitos e deveres dos condôminos, eles estão previstos, os direitos estão previstos no artigo 1335 do Código Civil, e os deveres estão previstos no artigo 1336. São deveres dos condôminos obedecer à convenção e o regimento interno de cada condomínio, tá bom? Então, são deveres dos condôminos obedecer o regimento interno e a convenção de cada condomínio edilício. A Assembleia Geral, ela será considerada como o poder legislativo, seria mais ou menos assim. A Assembleia Geral, a convocação dos membros dessa Assembleia Geral seria o poder legislativo do condomínio. Já o síndico, ele estaria na figura do poder executivo do condomínio, tá bom? Ele teria uma função de poder executivo do condomínio edilício. Bom, deixa eu ver aqui, o que mais que eu poderia trazer. Eu quero fazer, eu não vou fazer a leitura dos artigos, desde já eu adianto, para que vocês façam a leitura desses artigos que eu estou citando em casa, tá bom? Quando vocês terminarem, a preferência quando vocês terminarem a aula. E a gente vai tratar agora sobre a extinção do condomínio edilício. A extinção do condomínio edilício, ela pode acontecer de 3 formas.
seja pelo perecimento do bem, ou seja, imagine só um prédio e aquele prédio desabou, um condomínio edilício vertical e o condomínio, o prédio desabou. Nós estaríamos diante da extinção de condomínio pelo perecimento do bem, certo? Nos moldes do artigo 1357 do Código Civil. É também possível a extinção do condomínio através da desapropriação do edifício, nos moldes do artigo 1358. Aí, quando a gente fala de desapropriação, a gente tem que ser remetido ao direito administrativo e também ao direito constitucional para ver as hipóteses de desapropriação, mas enfim, assim de uma maneira bem simples. Imagine só que tem lá um prédio, certo? Em determinado local, o poder público ele decreta a utilidade pública, certo? Daquele prédio e a desapropriação. Então, mediante prévia indenização, claro que essa desapropriação poderia ocorrer de forma consensual ou judicial, tá bom? Mas imagine só que a partir da desapropriação nós teríamos aquele condomínio que a princípio teria vários proprietários de unidades autônomas e vários proprietários das unidades comuns que passariam essa propriedade para o ente público, que seria apenas um, certo? Então nós teríamos a extinção do condomínio edilício pela desapropriação, tá bom? Do edifício. Temos também a terceira hipótese, a venda nos moldes do artigo 1320 do Código Civil, se todos os coproprietários do condomínio edilício, ou melhor, todos os proprietários das unidades autônomas e coproprietários das áreas comuns transferissem a sua propriedade para uma única só pessoa, certo? Se isso acontecer, nós estaríamos diante da extinção do condomínio edilício, tá certo? Então são as formas de extinção do condomínio edilício. Bom, pessoal, então esses são os principais pontos, os pontos mais importantes sobre o condomínio geral, sobre o condomínio edilício, tá bom? Quando vocês terminarem, vejam nossas aulas, tem uma atividade, verifiquem o prazo para entrega da atividade, certo? Mandem perguntas, tirem as dúvidas, estou à disposição tanto via WhatsApp como via a CAD Web, certo? O pessoal do nono período é bastante participativo no tocante ao envio de dúvidas, de questionamento, e estou aguardando também a participação de vocês, tá certo? Então, por essa semana a gente encerra o nosso encontro. Volto a repetir, estou à disposição para sanear qualquer dúvida, qualquer situação que possa surgir, tá certo? Uma boa semana a todos e até a próxima semana.